Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta segunda aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Eu sou a professora Alessandra. Bom, hoje nós vamos continuar os estudos que foram realizados na primeira aula. Nós vamos prosseguir avaliando as matrizes. Então, nós já estudamos o que são matrizes, que operações nós definimos sobre o conjunto de matrizes, quais são as categorias de matrizes com as quais nós podemos trabalhar. E a partir de uma categoria específica delas, nós vamos trabalhar com dois conceitos importantes, que são os determinantes e o estudo da matriz inversa. Então, os nossos estudos serão baseados na categoria de matrizes quadradas, que são aquelas que possuem mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, todas as matrizes envolvidas, tanto na avaliação do determinante quanto na avaliação da inversa, elas precisarão ser matrizes quadradas. Então, nós vamos nos restringir a essa categoria. E lembrando que a matriz é, então, um agrupamento retangular de números reais, no nosso caso. Então, existem entradas e todas elas são compostas por números reais. Então, partindo do conceito de matriz, e mais especificamente das matrizes quadradas, vamos conferir no quadro quais serão os temas da aula de hoje. Vamos avaliar inicialmente os determinantes de matrizes, que são números associados a matrizes. Então, nós vamos avaliar a definição, as classificações e, em função da classificação, as estratégias de cálculo. Então, como que eu posso determinar este valor? Como eu calculo o determinante de uma matriz em função do seu tamanho? Associado também ao estudo dos determinantes, nós vamos avaliar as matrizes inversas. Quando elas existem, então as condições de existência, e no caso da existência, quais são os métodos para a determinação desses objetos matemáticos. E todos esses estudos serão baseados nas seguintes questões: o que são determinantes, o que são matrizes inversíveis, e existe alguma relação entre matriz inversa e determinante? Então, basicamente, esses serão os nossos temas. Nós vamos partir, então, de um conjunto de matrizes quadradas. Matrizes que apresentam a mesma quantidade de linhas e de colunas. Nós já estudamos a respeito dessas matrizes a possibilidade de avaliar o tamanho ou a sua ordem. Nós verificamos como determinar o traço da matriz, que é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, o traço já é um número associado a uma matriz. Nós vamos estudar esse outro número que também pode identificar uma determinada matriz e que vai possibilitar, inclusive, a avaliação de quando essa matriz admite ou não uma inversa. E na inversa, nós precisaremos das operações envolvendo matrizes, principalmente a multiplicação. Então, vamos dar início entendendo o que seria o determinante, como que nós definimos e como que nós representamos esse número associado à matriz quadrada. Então, vamos ao quadro. A cada matriz quadrada A e J de ordem N, então, a cada matriz quadrada com entradas na forma IJ de tamanho N por N, N linhas e N colunas, podemos associar um escalar, que no nosso caso é um número real, um número especial chamado de determinante da matriz A, determinante de A. E nós podemos adotar algumas notações. Det de A representa o determinante da matriz A. A letra A, entre barras verticais, representa o determinante da matriz A. Ou ainda, se nós representarmos a matriz A e limitarmos ela por barras verticais, também estaremos nos referindo a determinante da matriz A. Então, precisamos ter cuidado principalmente com essa terceira anotação. Se a matriz está sendo limitada por barras verticais, quer dizer que se trata não da matriz, mas no determinante associado a ela. É diferente, por exemplo, se eu representar uma matriz B entre parênteses, ou representar uma outra matriz, uma matriz C, entre colchetes. Então, essas representações de parênteses e colchetes dizem respeito à matriz. Já a representação entre barras verticais representa, então,
o determinante, o número real que está associado àquela matriz. Nós sabemos que existem matrizes de diferentes tamanhos, matrizes 2x2, 3x3, 4x4. Então, assim como é possível classificar a matriz em função das suas quantidades de linhas e de colunas, nós podemos classificar o determinante associado a elas. E por que é importante essa classificação? Porque dependendo da ordem do determinante, nós vamos ter uma técnica de cálculo específica. Alguns casos particulares adotam técnicas particulares. E existem técnicas que podem ser aplicadas para todas as situações. Então, o primeiro passo que nós temos no cálculo de determinante é avaliar qual é a ordem daquele determinante, que está diretamente associada ao tamanho da matriz a que ele se refere. Então, vamos ao quadro definir esse conceito. A ordem de um determinante, então, corresponde à ordem ou ao tamanho da matriz quadrada a que o mesmo corresponde. Então, aqui nós temos o exemplo da matriz E. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem tamanho 3 por 3. 3 linhas, que são avaliadas na horizontal, e 3 colunas, avaliadas na vertical. Essa matriz E, sendo quadrada de ordem 3, está associada a um determinante de ordem 3. Então, a ordem do determinante é exatamente a mesma ordem da matriz quadrada. Então, necessariamente, a matriz precisa ser quadrada. Então, nós podemos partir de matrizes de ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordens superiores. Então, nós vamos avaliar alguns métodos específicos para o cálculo de determinantes de ordem 1, 2 e 3. Depois nós vamos estudar um método que se aplica a qualquer ordem de matriz. Lembrando que a ordem do determinante, a ordem da matriz, são sempre números naturais, já que nós estamos tratando com quantidades de linhas, quantidades de colunas. Então, sempre esse valor n é um número natural. Nós vamos iniciar pelo determinante de ordem 1, que está associado à matriz de ordem 1. Precisamos ter um cuidado nesse caso, porque nós estaremos trabalhando com matrizes. Mesmo que ela contenha um único elemento, uma única entrada, ainda assim se trata de uma matriz. Então, vamos conferir como que é calculado o determinante nesse caso. Se temos uma matriz de ordem 1, o determinante corresponde ao próprio escalar que compõe a matriz. Então, se nós temos essa matriz A composta apenas pelo elemento A11, o determinante dela é o determinante da matriz composta pelo A11, que é esse próprio número. No contexto em que nós estamos trabalhando, esse elemento A11 entre barras verticais vai indicar o determinante da matriz A. Nós não estamos trabalhando com módulo nesse caso. Então, no nosso contexto, quando nós nos deparamos com matrizes e esse tipo de notação, quer dizer que é o determinante da matriz 1 por 1 e não o módulo do número A11. Então, alguns exemplos. Se nós temos a matriz A composta apenas pelo número menos 5, o determinante de A é menos 5. Então, observe que é o próprio elemento que compõe a matriz. Se a matriz B é 1 por 1, de ordem 1, só tem esse elemento igual a 27, a única entrada, o seu determinante também assume o valor 27. Então, esse é o caso da matriz de ordem 1. Para a matriz de ordem 2, nós vamos ter 2 linhas e 2 colunas. O determinante de uma matriz A genérica de ordem 2 vai ser calculado como a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós calculamos os produtos das diagonais e calculamos depois a diferença entre eles. Então, no caso, nós temos o exemplo da matriz W, 2 por 2, que contém os elementos 1, 5, menos 3 e 0. O determinante de W,
o determinante dessa matriz, por isso que eu indico a matriz entre barras verticais, é dado como o produto de 1 por 0 menos o produto de 5 por menos 3. 1 vezes 0 resulta em 0. 5 vezes menos 3, menos 15. Mas como é menos 15, a verdade é o mais 15. Logo, o determinante dessa matriz é igual a 15. No segundo caso, a matriz Z, composta por 1, 2, menos 2 e menos 5. O seu determinante é dado como o produto de 1 por menos 5, menos o produto de 2 por menos 2. 1 vezes menos 5 é menos 5, 2 vezes menos 2 é menos 4, por se tratar de uma subtração, torna-se 4, menos 5 mais 4 igual a menos 1. Então, esse é o caso de um determinante de ordem 2. Então, se a matriz possui duas linhas e duas colunas, o seu determinante é dado como o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da outra diagonal, que é a diagonal secundária. Somente no determinante de ordem 2, nós podemos aplicar essa técnica. Para o determinante de ordem 3, onde nós temos uma linha e uma coluna a mais, nós precisamos aplicar uma outra estratégia. Então, a regra que nós observamos para a matriz de ordem 1 é específica para a de ordem 1. Esta regra das diferenças envolvendo produtos de elementos de diagonais principais e secundárias. Este valor é aplicado somente nas matrizes de ordem 2. Agora, nós vamos para uma técnica exclusiva para o cálculo do determinante de ordem 3. Mas antes de observar qual é esse método, nós vamos definir o determinante de ordem 3. Vamos ao quadro, então, verificar essa expressão. Nós temos aqui uma matriz A, na forma IJ, que é quadrada e de ordem 3. Então, 3 linhas e 3 colunas. Temos a representação genérica de seus elementos. A matriz entre barras verticais indica determinante. Qual que é o determinante dessa matriz? É o produto entre A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, A32. Agora, menos 3 produtos, que envolvem 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1 e 3, 3, e 1, 1, 2, 3 e 3, 2. Se nós formos observar, todos os elementos da matriz estão presentes nesses fatores. Então, essa é a definição do determinante de ordem 3. E essa expressão, ela tem origem nas permutações que nós podemos construir a partir dos elementos que compõem a matriz. Então, essa é a expressão que nós podemos utilizar no cálculo do determinante. Mas nós podemos observar que existem 6 produtos, cada um dos produtos envolve 3 elementos, e esses 3 elementos ocupam posições distintas. Então, se nós só tivéssemos esse método, essa definição, nós precisaríamos sempre recorrer a essa definição, observar cada um dos índices, comparar com a matriz, de modo a calcular o determinante. Então, para que não seja necessário decorar essa fórmula, memorizar toda essa ordem, atendendo aqueles que são positivos e aqueles que são negativos, foi desenvolvida uma técnica que favorece a construção de todos esses produtos. Então, basicamente, essa estratégia possibilita a identificação de cada um dos produtos, inclusive se eles serão adicionados com o valor que eles foram gerados, ou se será necessário trocar o sinal, trabalhar com a subtração. Então, com esse método, nós conseguimos diferenciar esses dois tipos de produtos. E ele é conhecido como regra de Sarros. Então, nós vamos ter essa matriz, nós vamos fazer uma adequação e identificar esses produtos a partir de diagonais. Então, vamos conferir essa estratégia de cálculo no quadro. Na regra de Sarros, nós temos a matriz, no caso a matriz A. Ao lado dessa matriz, nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, no lado direito, ao lado direito da última coluna da matriz, nós vamos repetir a primeira coluna
e ao lado dela a segunda coluna. Então, em resumo, nós tínhamos uma matriz com 3 colunas e nós vamos construir uma com 5 colunas. Só que as duas últimas são uma réplica das duas primeiras. A partir dessa construção, nós vamos identificar produtos em diagonal, da seguinte forma. Todos esses produtos que foram avaliados de cima para baixo, da esquerda para a direita, eles serão considerados com os sinais que foram obtidos. Então, se o produto foi negativo, nós vamos manter o sinal negativo. Se o produto gerado foi positivo, nós mantemos esse produto. Nós vamos ter os fatores A11, A22, A33, A12, A23, A31 e A13, A21 e A32. Se nós compararmos com a definição do determinante, são exatamente os 3 primeiros produtos. Agora nós vamos tomar produtos no sentido contrário. Produtos ainda de cima para baixo, em diagonal, da direita para a esquerda. Nesse caso, nós vamos inverter o sinal. Se o produto for um número positivo, nós vamos subtrair esse valor do valor total. Se ele for agora negativo, nós vamos adicioná-lo ao determinante. Então, nós vamos trocar agora os sinais que foram obtidos a partir dos produtos. Nós vamos ter o produto A13, A22, A31, A11, A23, A32 e A12, A21 e A33, que são os outros 3 produtos que compõem o determinante e que assumem o sinal negativo no sentido da subtração. Então, na regra de Sarros, nós construímos os 6 fatores, identificando aqueles cujos sinais serão mantidos, sempre da esquerda para a direita, e aqueles cujos sinais serão invertidos, da direita para a esquerda. Com isso, nós obtemos todos aqueles fatores que foram apresentados na definição. Então, o objetivo com essa regra é construir cada um dos produtos, construir cada um daqueles fatores, sem a necessidade de memorizar qual é a sequência de índices. Então, quando nós temos a matriz, nós repetimos as outras 2 colunas e efetuamos os produtos, na verdade, nós estaremos construindo cada um dos elementos que compõem a definição. Mas lembre-se, essa técnica é específica para as matrizes de ordem 3, para os determinantes de ordem 3. E como que nós aplicamos agora essa regra no cálculo de um determinante? Nós vamos avaliar uma matriz específica, construir toda a regra e calcular o seu determinante, pensando nas 2 possibilidades. Aqueles produtos cujos sinais serão mantidos e aqueles produtos que exigem uma inversão de sinal, porque ao invés de serem adicionados ao determinante, nós vamos trabalhar com a subtração. Então, vamos dividir esses fatores em 2 grupos e depois trabalhar com a diferença. Então, vamos ao quadro, verificar qual é a matriz. Então, nós temos a matriz C, 2, 1, 1, 0, 5, menos 2 e 1, menos 3 e 4. Então, ao lado dessa matriz, nós já repetimos as 2 primeiras colunas. Então, ao final da matriz, após a terceira coluna, nós indicamos novamente a primeira e a segunda. Nós precisamos avaliar os 2 tipos de produtos, aqueles da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O primeiro caso são aqueles cujos sinais serão mantidos, os fatores que serão adicionados no cálculo do determinante. São os produtos em diagonal da esquerda para a direita. Então, o primeiro produto é 2 vezes 5 vezes 4. O segundo, 1 vezes menos 2 vezes 1. E, por fim, 1 vezes 0 vezes menos 3. O primeiro fator gera 40. Do segundo, nós temos menos 2. E do último, 0. 40 menos 2 mais 0 igual a 38. Quer dizer que a soma daqueles 3 fatores que são adicionados ao determinante gera 38. Agora, nós vamos tomar o sentido contrário. Aqueles onde existe a mudança no sinal. Nós vamos ter o produto, então, de 1 por 5 por 1, 2 vezes menos 2 vezes menos 3,
e 1 vezes 0 vezes 4. Efetuando os produtos, nós vamos ter 5 mais 12 mais 0, resultando em 17. Note que 17 é o valor obtido quando nós somamos os três fatores, mantendo os sinais que foram originados nos produtos. Mas cada um desses fatores, esse total, corresponde àqueles cujos sinais serão trocados. Então, ao invés de somar S1 com S2, no cálculo do determinante nós vamos subtrair. Então, nós vamos trabalhar com S1 menos S2. Quando eu escrevo esse menos S2, eu estou dizendo que é menos 1 vezes 5 vezes 1, menos o produto de menos 3 por menos 2 por 2, menos 4 vezes 0 vezes 1. Então, esse sinal negativo se distribui nesses três fatores. 38 menos 17 resulta em 21. Quer dizer que o determinante da matriz C é igual a 21. Qual que seria uma outra possibilidade? Calcular diretamente. Então, sem separar em S1 e S2. Eu posso ter o determinante da matriz C sendo o produto de 2 vezes 5 vezes 4, que nós já vimos, que é 40, menos 2, mais 0, que são os três fatores positivos, ou os fatores que serão adicionados. E depois aqueles onde nós teremos a subtração. Então, eu vou subtrair todos os demais fatores. O primeiro é igual a 5, o segundo resulta em 12 e o terceiro, 0. Que é exatamente o que nós realizamos no processo anterior, pensando na divisão S1 e S2. Então, o S1 são os três primeiros valores, o S2 são os valores entre parênteses, que vão ser subtraídos do valor inicial. Da mesma forma, o determinante da matriz C será 21. Então, essa é a estratégia de cálculo para o determinante da matriz de ordem 3, ou um determinante de ordem 3, por meio da regra de Sarros. Então, agora nós temos uma atividade para que você possa explorar cada uma dessas técnicas, cada uma desses passos que vão compor a estratégia de cálculo pela regra de Sarros. Então, acompanhe no quadro qual é a matriz a ser avaliada. Nós temos essa matriz U, o objetivo é calcular o determinante de U pela regra de Sarros. Então, procure identificar cada um dos produtos e logo na sequência continuaremos discutindo sobre os determinantes. Gostaria de agradecer, então, as contribuições. Vamos observar novamente essa matriz e vamos verificar qual foi o determinante, então, obtido a partir da regra de Sarros. Vamos ao quadro.
Temos a matriz U, matriz 3 por 3. Nós vamos repetir as duas primeiras colunas ao final da matriz e vamos proceder com o cálculo de todos os produtos. Então, nós vamos multiplicar 1 por 0 por 4, que resulta em 0. 5 vezes 1 vezes 3, que resulta em 15. 2 vezes menos 1 vezes 2, que resulta em menos 4. Então, quando eu somo esses fatores que vão ser adicionados ao determinante, o total é 11. Agora, nós precisamos avaliar aqueles onde será necessário subtrair do determinante. O primeiro produto, 3 vezes 0 vezes 2, que resulta em 0. 2 vezes 1 vezes 1, que resulta em 2. 4 vezes menos 1 vezes 5, que resulta em menos 20. 2 menos 20 resulta em menos 18. Então, nós observamos que a soma dos produtos que serão adicionados é igual a 11. A soma dos produtos que serão subtraídos do valor do determinante é menos 18. Então, 11 menos o menos 18 resulta em 29. Observe que, mesmo que o S2 tenha dado um valor negativo, nós vamos subtrair do valor do S1. Então, se nós separamos em S1 e S2, então a soma no sentido esquerda-direita e o S2 do sentido contrário, então sempre o S1 será adicionado, então nós vamos manter o sinal obtido, e no S2 nós vamos inverter o sinal, e essa inversão se dá pela diferença. Então, o determinante, nesse caso, assume o valor 29. Ou nós podemos adotar essa outra estratégia, que seria calcular o determinante de U contendo todos os elementos, todos os produtos de uma única vez, assim como é apresentado na definição. Podemos avaliar qualquer uma dessas estratégias, tudo depende de qual método nós estamos mais acostumados ou qual seria mais fácil de ser avaliado. Mas os dois precisam gerar exatamente os mesmos resultados finais. Então, nós já vimos que existe um método específico para a ordem 1, determinante de ordem 2, e a regra de Sarros para o determinante de ordem 3. Mas existem determinantes de ordens superiores, ordem 4, 5, 6, depende do tipo de fenômeno que está sendo estudado. Então, nós vamos avaliar agora um método que pode ser aplicado em qualquer situação. Porque se nós precisássemos criar um método para cada uma das ordens, nós precisaríamos avaliar infinitos métodos. Então, nós vamos pensar agora nesse método, que é aplicável em qualquer tipo de situação, em matrizes quadradas de quaisquer ordens. Mas para isso nós precisaremos de dois conceitos auxiliares. Então, nós vamos avaliar esses conceitos e depois nós vamos utilizá-los na construção do determinante. Então, acompanhe no quadro. Nós vamos iniciar o estudo destes determinantes de ordem genérica por um de ordem 3, porque nós já sabemos calcular o determinante dele pela regra de Sarros. Então, nós vamos partir desse. E depois nós vamos estender a ideia do de ordem 3 para a ordem qualquer. Então, se eu quero calcular um determinante, eu vou precisar de dois elementos. Um é o menor e o outro é o cofator associado à matriz. O menor, também chamado de menor complementar, no caso, sendo representado por DJ, relativo ao elemento A e J da matriz quadrada A, é o determinante da matriz M e J, obtida ao eliminar da matriz A linha e a coluna que contém o elemento A e J considerado. Bom, como que nós interpretamos toda essa definição? Nós vamos selecionar um elemento da matriz. Por exemplo, o A12. Ele está na primeira linha e segunda coluna. A partir do A12, eu vou construir uma matriz. Mas de que forma essa matriz será construída? Eu vou eliminar a linha que contém o A12 e a coluna. Então, eu extraio a primeira linha e a segunda coluna. Retirando essas linhas e os elementos correspondentes, restam o A21, o A31, o A23 e o A33. Então, quando eu excluo essa linha, essa coluna, eu vou construir uma outra matriz,
que eu vou dizer que é M12, porque ela está associada ao A12. E essa matriz contém os elementos A21, A31, A23 e A33. Então, eu vou tomar a matriz A, vou excluir a linha e a coluna que contém esse elemento, que no caso não é o AJ, é o A12, e eu vou reorganizar a matriz com os elementos resultantes, com aqueles elementos que não foram desconsiderados. Aqui nós temos esses elementos. A partir de M12, M12 é a matriz. Eu posso construir o D12. O D12 é o determinante da matriz M12. Então, essas são todas as siglas que são indicadas na definição do menor. Então, eu tenho a matriz A, eu escolho um elemento AJ qualquer. Eu vou retirar a linha I e a coluna J, porque são as linhas e colunas que contêm o elemento. Eu excluo essas duas linhas, restam outros elementos da matriz. Com esses elementos, eu construo uma matriz que tem uma unidade inferior à ordem da matriz original. Se a matriz era 3×3, eu tiro uma linha, eu tiro uma coluna, os elementos resultantes vão formar uma matriz 2×2. Então, sempre é uma unidade inferior à ordem da matriz original. Depois eu vou calcular o determinante dessa submatriz, dessa matriz resultante. E é esse determinante que eu chamo de menor associado ao elemento A12. Então, esse é o menor associado a uma matriz. E o que é o cofator? O cofator é o produto do menor por esse fator menos 1 elevado a I mais J. Então, qual que seria o cofator do elemento 1, 2? É menos 1 elevado à soma das posições. Então, elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da matriz M12, vezes o menor associado ao elemento na linha 1, coluna 2. Então, o menor é um determinante e o cofator é o produto do determinante por uma potência com a base menos 1. E o expoente, a soma das posições ocupadas por esse elemento na matriz em questão. Então, vamos avaliar agora em um exemplo como identificar esses menores e cofatores. Vou tomar o elemento S13, o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Eu quero calcular o menor, então eu vou retirar a primeira linha, vou retirar a terceira coluna. A matriz restante é a matriz 2, 3, 5, 8. Eu quero o menor, então eu não quero apenas a matriz. Eu sei que a matriz 1, 3 é composta por esses elementos. 2, 3, 5, 8. Mas eu não quero apenas a matriz, eu quero o seu determinante, porque é o seu determinante que fornece o menor. É um determinante 2×2. Então, ele é 2 vezes 8 menos 3 vezes 5. E isso resulta em 1. Quer dizer que o menor associado ao elemento na posição 1, 3, primeira linha e terceira coluna, assume o valor 1. E o que é o cofator? O cofator é o produto de menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes esse determinante. Então, menos 1 elevado a 4 vezes 1. Menos 1 elevado a potências pares será igual a 1. E menos 1 elevado a potências ímpares será igual a menos 1. Então, é menos 1 elevado a 4. Porque é o produto de menos 1 por menos 1, 4 vezes. E quando eu tomo pares de produtos, menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 multiplicado por 1 resulta em 1. Por isso que quando o expoente ele é par, o resultado vai ser 1, porque eu consigo agrupar de 2 em 2, e esses produtos em pares, eles serão todos iguais a 1. Quando eu multiplico todos eles, resulta em 1. Então, nesse caso, tanto o menor quanto o cofator associado a esse elemento
são ambos iguais a 1. Então, o menor sempre se refere a um elemento da matriz. E o cofator também se refere a um elemento da matriz e está diretamente associado ao menor correspondente. Vamos avaliar um outro caso. O S21, o elemento que ocupa a segunda linha, primeira coluna. Nesse caso é o número 2. Eu quero o menor associado a ele. Retiro a primeira coluna, retiro a segunda linha. Os elementos restantes são 1, 1, 8 e 9. Multiplico os elementos da diagonal principal menos os da diagonal secundária, gera 1. Agora eu quero o S, o cofator do elemento 2, 1. Então eu vou ter o C21, que é o menos 1 elevado à soma desses índices, 2 mais 1, vezes o menor correspondente, que nesse caso é 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1, vezes 1 resulta em menos 1. Então quer dizer que agora o menor associado a esse elemento é 1 e o cofator associado a ele é menos 1. Então, existem situações em que os menores são iguais aos cofatores e em outras em que existe essa diferença. Mas sempre que eu quiser calcular um menor ou um cofator, eu preciso fixar um elemento daquela matriz, seja ele em qualquer uma das linhas e qualquer uma das colunas. E, inclusive, nós podemos calcular menores e cofatores associados a cada um dos elementos da matriz. Então, eu posso ter um menor e um cofator associado ao primeiro, ao segundo e ao terceiro elementos da primeira linha, para a segunda também e para a terceira linha também. Então, calculando os menores e os cofatores, na verdade, nós estamos decompondo aquela matriz em matrizes de ordem inferior. Então, se eu tenho uma matriz inicial de ordem 3, eu vou decompor por meio dos menores, por meio dos cofatores, em matrizes de ordem 2. E são os determinantes dessas matrizes, em conjunto com as potências de base menos 1, que vão gerar os cofatores. Tá? Então, um conceito que nós temos é a definição de menor e a definição de cofator. E como isso contribui para o cálculo de um determinante? Então, nós vamos conferir no quadro agora como associar menores, cofatores, a determinantes. Então, nós vamos retomar a matriz A, genérica, quadrada de ordem 3. E nós vamos supor que são conhecidos os cofatores associados a todos os elementos da terceira linha de A. Então, eu conheço menor e cofator associado ao A31, ao A32 e ao A33. Se isso acontece, o determinante da matriz A vai ser o produto do elemento A31 pelo seu cofator, mais o elemento A32 pelo seu cofator, mais o produto de A33 pelo seu cofator. E não necessariamente precisamos partir da terceira linha. Nós podemos partir de qualquer coluna ou qualquer linha de A. Então, o procedimento pode ser empregado a partir de qualquer coluna ou linha da matriz A, desde que sejam calculados os cofatores associados a todos os elementos daquela linha ou daquela coluna. Aqui nós temos uma matriz V de ordem 3 e nós vamos partir da primeira linha. Então, nós temos os 3 elementos da primeira linha de V. Essa foi uma opção. Eu poderia partir de qualquer linha ou qualquer coluna. Mas vamos identificar como seria se estivéssemos partindo dessa primeira linha. Nós precisamos calcular os menores associados a todos os elementos da primeira linha. Então, primeiro nós excluímos a primeira linha, primeira coluna. Resulta a matriz 5 menos 2, menos 3 e 4, que é o menor associado ao 1, 1. Calculamos o seu determinante, que resulta em 14. Depois excluímos primeira linha, segunda coluna. Temos a matriz 0, menos 2, 1 e 4. Calculamos o determinante, temos o segundo menor. Depois, excluindo a primeira linha e a terceira coluna, resta a matriz 0, 5, 1, menos 3. Calculando o seu determinante, nós temos o valor menos 5.
Então, quer dizer que o menor associado ao número 2 assume o valor 14. O menor associado a 1 assume o valor 2. E o menor associado ao terceiro elemento, ao número 1, assume o valor menos 5. Então, eu calculei o menor associado a cada um dos elementos que compõem a primeira linha que foi fixada inicialmente. Mas eu não preciso apenas do menor. Eu preciso também do cofator. Porque eu sei que o determinante da matriz V vai ser dado como o primeiro elemento da linha 1, que é o 2, vezes o cofator associado a ele, mais o segundo elemento da primeira linha, que é o número 1, vezes o cofator associado a ele, mais o terceiro elemento, que é o número 1, vezes o cofator associado a ele. E lembrando que se eu tenho o D11, o cofator associado a ele vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, D11. Se for o D12, o cofator 12 é menos 1 elevado a 1 mais 2, D12. E o mesmo para o terceiro. O C13 é menos 1 elevado a 1 mais 3, D13. Esses são os três cofatores e eles que estão sendo evidenciados nessa primeira expressão. O menos 1 elevado a 1 mais 1, D11, é o primeiro cofator. Depois nós temos o segundo e o terceiro. Então, nós já calculamos o cofator diretamente no determinante, considerando o elemento, o menor associado e a potência de base menos 1. Efetuando depois de todos esses produtos, nós vamos obter como resultado 21. E o determinante dessa matriz nós já calculamos anteriormente pela regra de Sarros e obtivemos exatamente o mesmo valor. Então, se eu quero calcular um determinante de ordem 3, eu sei que cada linha ou cada coluna possui 3 elementos. Então, eu vou fixar uma dessas linhas ou uma dessas colunas e eu vou calcular os menores associados a cada um dos elementos. Depois eu calculo o cofator associado a cada um desses elementos e eu vou somar produtos. Cada um desses produtos envolve o elemento considerado vezes o seu cofator. E isso nós indicamos para os 3 elementos que compõem a primeira linha, que foi selecionada nesse caso. Mas poderia ser a primeira coluna, a terceira coluna. Então, podemos partir de qualquer linha ou qualquer coluna da matriz, desde que sejam associados todos os elementos com os seus cofatores. E esse é o caso que nós vimos para a ordem 3. Inclusive, foi o mesmo resultado obtido em exemplos anteriores. E como que eu trabalho agora com essa mesma estratégia, expandindo para um determinante de ordem qualquer? Vai ser exatamente por esse processo de fixar linha, fixar coluna e calcular menores e cofatores associados a cada um desses elementos, seja da linha fixada ou da coluna fixada. Então, vamos ao quadro verificar o teorema que nos permite esse tipo de cálculo, que é o teorema de Laplace. O determinante de uma matriz quadrada A de ordem n é igual à soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna por seus respectivos cofatores. Então, nós podemos trabalhar com uma expansão em relação a uma linha ou em relação a uma coluna. Aqui nós temos as indicações genéricas dessas expressões para uma linha I qualquer ou uma coluna J qualquer, mas a ideia é exatamente essa. Eu fixo ou uma linha ou uma coluna e calculo os cofatores associados a todos os elementos, ou daquela linha ou daquela coluna. Vou multiplicar os cofatores pelos elementos correspondentes e vou somar todos esses produtos. O resultado dessa soma fornece, então, qual é o determinante da matriz. Mas nós podemos ter várias opções para escolher. Se for uma matriz 3 por 3, eu posso partir de uma das 3 linhas ou de uma das 3 colunas. Se for uma matriz 4 por 4, eu posso trabalhar com uma das 4 linhas ou uma das 4 colunas. Qual que seria a estratégia mais eficiente para calcular um determinante, por exemplo, de ordem 4? Vamos verificar no quadro,
foi apresentada uma matriz, e nessa matriz, que é uma matriz de ordem 4, será necessário calcular o determinante associado. Então, nessa atividade, eu gostaria que você refletisse sobre a questão proposta. Que estratégia que nós podemos empregar no cálculo do determinante dessa matriz G? E qual seria a estratégia mais eficiente? Existe alguma escolha específica que me proporciona esse cálculo mais rápido? Qual que seria o determinante da matriz obtido por meio desse processo? Então, reflita sobre essa questão e, na sequência, continuaremos discutindo sobre esse tema. Gostaria de agradecer, então, as contribuições, exatamente como você apresentou. Qual seria a melhor opção? Escolher a quarta coluna ou a segunda linha nesse caso? E por quê? Porque essas são as linhas ou colunas que apresentam a maior quantidade de elementos nulos, de entradas iguais a zero. Mas por que essa opção seria a melhor opção? Acompanhe no quadro novamente a matriz. O nosso objetivo é calcular, então, o determinante por meio de menores e cofatores. E nós vimos que o determinante é obtido pelo produto entre os elementos e os cofatores correspondentes. O elemento é um número e o cofator também é um número. Se o elemento for zero, quando eu multiplico zero pelo cofator correspondente, esse produto continuará sendo zero. Então, nos elementos nulos, quando eu calculo o determinante, não existe a necessidade de se calcular o cofator. Porque quando nós multiplicarmos esse cofator por zero, o resultado continuará sendo zero. Então, a melhor opção é aquela em que nós selecionamos uma linha ou uma coluna que contenha a maior quantidade de elementos nulos. Por exemplo, da segunda linha. Quando eu multiplico 4 pelo seu cofator, mais 2 pelo cofator, mais 0 vezes o cofator correspondente, mais 0 vezes o cofator correspondente, os últimos dois produtos serão nulos.
nós precisaremos avaliar apenas os dois primeiros, o referente ao número 4 e o produto referente ao número 2. O mesmo acontece se nós tomarmos a quarta coluna. O primeiro elemento é não nulo, o último elemento é não nulo, mas os elementos intermediários são zeros. Então, eu só preciso calcular o cofator associado ao menos 4 e o cofator associado ao número 1. Então, essas seriam as estratégias mais eficientes para o cálculo do determinante. Se nós fixarmos, por exemplo, a quarta coluna, eu vou calcular o determinante de cada uma das submatrizes obtidas. Então, em relação ao menos 4, eu excluo a primeira linha, a quarta coluna, calculo o determinante da matriz resultante e obtenho como valor 78. Esse é o menor. Quando eu multiplico o menor por menos 1 elevado à soma das suas posições, que é 1 mais 4, eu obtenho o cofator menos 78. Agora, se eu retiro a quarta linha e a quarta coluna, a matriz resultante é uma matriz 3 por 3, eu calculo o seu determinante a 60, o cofator também assume o valor 60. Então, quando eu multiplico o menos 4 pelo cofator correspondente, que é menos 78, e adiciono ao elemento 1 vezes o cofator correspondente, que é 60, eu obtenho um determinante de 372. Então, com isso, eu tenho uma agilidade maior no cálculo desse determinante. E nesse caso em específico, por que é importante tomar esse tipo de opção? Observe que nós tínhamos um determinante de ordem 4. Quando nós calculamos o menor, nós retiramos uma linha, retiramos uma coluna. Nós obtivemos um determinante de ordem 3. No de ordem 3, precisaríamos aplicar a regra de Sarros ou aplicar essa estratégia novamente, de modo a obter determinantes de ordem 2 para calcular mais facilmente esses valores. Então, observe que quando eu calculo um determinante por meio de cofatores, por meio de menores, o objetivo é decompor esse determinante em determinantes de ordens inferiores. Então, se eu tenho um determinante de ordem 4, eu vou decompor em 4 determinantes de ordem 3. Se eu tenho um de ordem 3, eu decomponho em 3 determinantes de ordem 2. Então, sempre nós vamos buscar representar aquele determinante em função de outros calculados de forma mais simples. Mas ainda assim é um processo trabalhoso devido às ordens de cada um dos determinantes, cada uma das matrizes envolvidas. Então, quanto maior o tamanho da matriz, maior a ordem do determinante e mais determinantes precisarão ser avaliados. Então, se eu tenho um determinante de ordem 10, eu vou ter que calcular 10 determinantes de ordem 9. Cada um dos de ordem 9 vão gerar 9 determinantes de ordem 8, e assim sucessivamente. Então, quando eu opto pela linha que possui maior quantidade de zeros ou coluna, eu consigo reduzir todo esse procedimento de decomposição. Eu vou ter menos elementos a serem avaliados, menos cofatores a serem calculados. E que outra estratégia também nos auxilia na identificação dos determinantes de forma mais ágil? Quando eu consigo comparar uma matriz com outra. E assim eu aplico as propriedades dos determinantes. Ou mesmo quando a matriz satisfaz determinadas condições. Então, vamos verificar no quadro quais são as principais propriedades dos determinantes. Se nós sabemos que duas linhas de uma matriz são iguais, o seu determinante é zero. Eu não preciso aplicar nenhuma outra estratégia para verificar esse fato. Ele segue diretamente. Se nós quisermos comprovar, então nós podemos aplicar uma das técnicas e de fato mostrar que essa suposição, que essa proposição ela é verdadeira. Para a matriz identidade de ordem n, que é aquela matriz n, diagonal principal todos iguais a 1, as entradas fora da diagonal principal são nulas, o determinante dessa matriz é 1. Se eu tenho uma matriz A e eu identifico a sua transposta, o determinante de A é igual ao determinante da transposta. E observe que todas as matrizes nesse caso são todas matrizes quadradas de ordem n. Se eu tenho matrizes A e B quadradas de ordem n, as duas de mesmo tamanho,
O determinante do produto de matrizes é o produto dos determinantes. Então, no primeiro membro, nós calculamos o determinante de um produto de matrizes. No segundo, nós vamos multiplicar um número por outro. O determinante de uma vezes o determinante da outra. Se uma matriz B é obtida de A pela multiplicação de uma linha de A, ou uma coluna pela constante K, então o determinante da matriz resultante, da matriz B, é K vezes determinante de A. Então, se eu multiplico uma linha de A por K, eu multiplico o seu determinante por K. Se eu multiplico a matriz A inteira por uma constante, eu preciso contar quantas linhas essa matriz terá. Porque a cada vez que eu multiplico uma linha, todos os elementos de uma linha por uma constante, eu multiplico o determinante. Então, se eu tiver uma matriz A de ordem 2, e eu conheço o determinante dessa matriz A, quando eu calculo o determinante, por exemplo, da matriz 3A, quer dizer que eu multipliquei a matriz pela constante 3, então todas as entradas da matriz foram multiplicadas por 3. Como ela possui duas linhas, ou duas colunas, eu vou multiplicar o determinante da matriz A por 3 duas vezes. Então, eu não tenho que o determinante de 3A é 3 determinante de A, mas sim 3 ao quadrado, porque é 3 vezes 3. 3 da primeira, referente à primeira linha, e 3 referente à segunda. Então, a cada vez que eu multiplico o determinante por um número, quer dizer que nós estamos multiplicando aquela linha ou uma coluna da matriz por esse mesmo número. E quando eu troco as linhas de uma matriz ou as colunas, eu trabalho com a permutação, eu inverto o sinal do determinante. Então, se a matriz A tem o determinante A e eu troco duas linhas dela, obtendo a matriz B, o determinante de B é menos determinante de A. Então, a cada troca entre duas linhas da matriz, eu vou multiplicar o determinante por menos 1. Então, a cada vez que eu troco essas duas linhas entre si, eu multiplico por menos 1. Dependendo da quantidade de trocas, eu vou multiplicar várias vezes por menos 1. Então, essas são as propriedades principais que nós temos nos determinantes e que nos auxiliam no cálculo mais rápido de determinadas matrizes, quando eu consigo identificar essas propriedades, quando eu consigo comparar matrizes entre si. E qual é uma das aplicações do conceito de determinante? É justamente no estudo da matriz inversa. E a aplicação da matriz inversa se dá, por exemplo, na resolução de sistemas. Então, conhecer o conceito de determinante nos auxilia na identificação da existência ou não de uma matriz inversa. Se eu tenho aquela matriz que está sendo estudada e eu calculo o seu determinante, pelo valor do determinante eu posso concluir se a matriz admite inversa ou se ela não admite inversa. E com isso eu já consigo investigar se é possível resolver o sistema associado àquela matriz por meio de uma multiplicação de matrizes ou se eu preciso empregar uma outra técnica. Então, antes de observar como que nós construímos a matriz inversa, nós vamos avaliar o que é a inversa, quais são as relações que são estabelecidas. E para a definição da inversa, nós precisaremos da matriz identidade, de mesmo tamanho, à matriz estudada. Então, sempre nós vamos nos deparar com a identidade, que é aquela que possui uns na diagonal principal e zeros em todas as demais entradas. Então, vamos ao quadro analisar o conceito de matriz inversa. Nós vamos tomar uma matriz quadrada A de ordem n e nós dizemos que a matriz inversa de A é a matriz B se for válida a relação que A vezes B igual a B vezes A, que é igual a identidade também de ordem n. Então, B é a inversa de A se quando eu multiplico B por A ou A por B, via multiplicação de matrizes, o resultado é sempre a identidade. Nem sempre o produto de A por B é igual ao produto de B por A. E ainda mais, nem sempre eu consigo calcular essas duas ordens. Então, eu vou conseguir calcular as duas ordens porque as matrizes A e B são de mesmo tamanho.
Mas para ser inversa, necessariamente os dois produtos precisam gerar a identidade. Quando isso acontece, nós dizemos que B é a inversa de A e nós podemos representar B como sendo A a menos 1. E quando que eu sei que uma matriz admite inversa? A partir do seguinte teorema. A matriz A admite inversa se e somente se o seu determinante for não nulo. Então, eu tenho uma matriz A. Se o determinante é diferente de zero, eu garanto que ela tem inversa. E se a matriz admite inversa, eu garanto que o seu determinante é zero, porque é um resultado C e somente C. Vale as duas implicações. Inversa implicando em determinante não nulo e implicando na inversa. E quais são as propriedades que nós temos para as matrizes inversas, ou as matrizes inversíveis? Se a matriz A ela admite uma inversa, ela é inversível, como nós vimos, o seu determinante é diferente de zero, então a sua inversa é única. A cada matriz inversível, matriz que admite inversa, sempre a sua inversa será uma única matriz. Independente do processo utilizado para identificar a sua inversa, a inversa será sempre única. Se a matriz A ela é inversível, então a sua inversa A menos 1 também será inversível. A inversa de A menos 1 é a própria matriz A. Então, a inversa da inversa de A é a própria matriz A. A matriz identidade é inversível, a sua inversa coincide com ela própria. Se a matriz A é inversível, a sua transposta também será inversível. E nesse caso, a inversa da transposta é a transposta da inversa de A. Então, observe as relações que nós podemos construir. Temos a matriz A e sua inversa A menos 1. A inversa da transposta de A é a transposta de A menos 1. Então, é a transposta da inversa de A. E se as duas matrizes A e B são inversíveis, o produto AB também é inversível, de tal forma que a inversa de AB é a inversa de B vezes a inversa de A. Observe a ordem em que esse produto é tomado, porque a multiplicação entre matrizes, ela não é comutativa. Não quer dizer que B a menos 1 vezes A menos 1 é igual a menos 1, B a menos 1. Então, por isso que nós precisamos garantir essa sequência. Se é AB, o produto, a inversa do produto é B menos 1, A menos 1. Então, essas são as propriedades da matriz inversa. Nós podemos adotar diferentes estratégias para determinar a matriz inversa. Nós vamos utilizar um método envolvendo operações elementares. E essas operações depois podem nos auxiliar, inclusive, na resolução de sistemas. Então, elas podem ser resgatadas futuramente para trabalhar agora com sistemas lineares. Então, como que funciona esse método para a determinação da inversa? Nós vamos aplicar operações elementares sobre as linhas da matriz A, de modo a transformá-la na identidade. E essa mesma sequência de passos que transforma A na identidade, podem transformar a matriz identidade na inversa de A. Então, nós vamos identificar determinados passos de modo a fazer essas mudanças, converter A na identidade e, consequentemente, converter a identidade na inversa. Mas primeiro precisamos conhecer as operações elementares. Então, nós temos 3 operações e apenas essas operações podem ser utilizadas no processo de determinação da inversa. Eu não posso utilizar nenhuma outra operação, porque somente essas possibilitam essa equivalência entre a matriz original e depois a sua inversa. Então, vamos ao quadro. Essas operações podem ser estudadas tanto em relação a linhas, quanto em relação a colunas de matrizes, mas nós vamos nos fixar na interpretação das operações para linhas, porque nós vamos estudar o passo a passo de como inverter a matriz partindo das linhas de uma matriz. A primeira operação elementar é a permutação de duas linhas. Então, eu troco os elementos entre duas linhas, mantendo a mesma sequência em que eles são apresentados na matriz original. A segunda operação é multiplicação de todos os elementos de uma linha
por um número real diferente de zero. Então, eu multiplico cada um dos elementos de uma linha por um número real não nulo, diferente de zero. E a terceira operação é a substituição dos elementos de uma linha pela soma desses elementos com os elementos correspondentes de outra linha previamente multiplicados por uma constante real diferente de zero. Essa terceira operação é uma operação que possibilita a comparação entre diferentes linhas de uma matriz. Nós vamos avaliar essa operação principalmente a partir de um exemplo, para que nós possamos compreender melhor como que se dá essa relação entre soma e multiplicação na construção das matrizes resultantes. Então, nos exemplos, nós vamos observar a aplicação de cada uma dessas operações. Então, aqui no primeiro exemplo, foi aplicada a operação elementar sobre a primeira matriz de permutação de linhas. Então, nós trocamos a segunda e a terceira linha dessa matriz. Então, os elementos da segunda linha se tornam os da terceira e os da terceira se tornam os da segunda. Então, nós simplesmente trocamos essas posições. Todos os da terceira passam para a segunda e todos os da segunda passam para a terceira. Multiplicar a primeira linha da matriz por 2. Então, eu vou tomar cada um dos elementos da primeira linha e vou multiplicar por 2, mantendo eles na mesma posição. Então, se o elemento está na primeira linha e terceira coluna, eu multiplico por 2 e insiro o resultado exatamente na mesma linha. Observe que as demais linhas não sofreram nenhuma alteração, apenas a primeira linha. No caso da permutação também, a primeira linha não sofreu nenhum tipo de influência, apenas a segunda e a terceira que foram modificadas. Agora vamos à terceira operação elementar. Nós vamos substituir os elementos da terceira linha da matriz pela soma desses elementos com os elementos correspondentes da segunda linha previamente multiplicados por menos 2. Então, em resumo, eu vou substituir os elementos da terceira linha. Eu vou somar esses elementos com os da segunda, mas não diretamente. Primeiro eu vou multiplicar os elementos da segunda linha por menos 2. Então, como que será realizado esse processo? Eu tenho aqui os 3 elementos da terceira linha. Os elementos da segunda linha serão multiplicados por menos 2. Então, eu vou tomar os elementos da segunda linha e vou multiplicar por menos 2. Era 0, 1 e 6, torna-se 0, menos 2 e menos 12. Agora, eu vou somar os elementos correspondentes. Então, eu somo aqueles que ocupam as posições na primeira coluna. Então, 8 mais 0 resulta em 8. Somo aqueles que ocupam posições na segunda coluna. 4 mais menos 2 é igual a 2. E na terceira coluna, menos 2 mais menos 12 é igual a menos 14. Então, eu tinha os elementos da linha 3. Depois, eu tomei todos os elementos da linha 2 e multipliquei por menos 2. E depois, eu somei os elementos correspondentes dessas duas linhas. Eu obtive a sequência 8, 2 e menos 14. Então, na terceira linha, eu vou trocar todos os elementos por esses. Ao invés de ser 8, 4 e menos 2, torna-se 8, 2 e menos 14. E se eu estou aplicando essa terceira operação elementar, tomando como base a segunda linha não sofre alterações. Apenas a terceira linha será modificada, porque eu estou substituindo os elementos da terceira linha. A primeira linha também não sofre influência. Então, na permutação de linhas, eu envolvo duas linhas, modifico as duas. Na multiplicação por uma constante, eu vou envolver apenas uma dessas linhas. Na terceira operação, agora eu vou trabalhar com duas linhas, mas influência, as modificações serão observadas apenas em uma delas. A outra será tomada apenas como base. E uma outra característica importante é que eu não posso somar números
a nenhuma linha. Isso não é uma operação elementar. Eu só posso somar como no caso da terceira operação. Eu pego os elementos de uma certa linha, separo esses elementos e eu vou somar esses elementos com os de outra linha. Posso somar diretamente ou posso multiplicar os elementos dessa outra linha por uma constante diferente de zero. Então, esses três casos, a permutação, a multiplicação por constante e a substituição por meio de uma combinação, são as únicas operações elementares que nós podemos empregar no estudo da matriz inversa. Então, agora nós vamos ter uma atividade para que você possa avaliar outros exemplos de operações elementares. Então, acompanhe no quadro a matriz apresentada. Essa é a matriz K. O objetivo é identificar a matriz que é obtida após a aplicação da seguinte sequência de operações. Primeiro, multiplicar os elementos da terceira linha por menos 1. Depois, permutar a segunda e a terceira linhas. E depois, substituir os elementos da segunda linha pela soma desses elementos com os correspondentes na primeira linha. Então, após a aplicação dos três processos, qual será a matriz resultante? Então, reflita a respeito dessa questão e, na sequência, iremos estudar também a determinação agora da matriz inversa. Vamos então resolver essa atividade e observar qual é o resultado da aplicação de todas essas operações elementares. Então, vamos ao quadro, nós temos novamente a matriz K. A primeira operação é multiplicação dos elementos da terceira linha por menos 1. Então, eu vou trocar os elementos da linha 3 por menos 1 vezes os elementos da linha 3. Então, é isso que significa essa nomenclatura. Eu tenho a matriz K e multipliquei cada um dos elementos da terceira linha por menos 1. Troquei os sinais de cada um deles de forma prática. A segunda operação é permutação da segunda e terceira linhas. Então, eu troco os elementos da linha 2 pelos elementos da linha 3.
Então, eu apenas vou trocar essas posições. Vamos obter essa matriz 2, 1, 3, menos 2, menos 5, menos 3 e 4, 2, 2. Agora, nós vamos substituir os elementos da segunda linha pela soma com os elementos correspondentes da primeira. Então, eu vou trocar os elementos da linha 2 pela soma dos elementos da linha 2 com os da linha 1. Então, eu vou somar os elementos da linha 2 aos da linha 1. Nesse caso, eu não estou multiplicando os da linha 1 por nenhuma constante diferente de 1. Eu estou apenas somando esses elementos. E assim nós vamos ter que menos 2 mais 2 resulta em 0, menos 5 mais 1 resulta em menos 4 e menos 3 mais 3 resulta em 0. Então, por fim, a matriz resultante da aplicação das operações é essa matriz 2, 1, 3, 0, menos 4, 0, 4, 2, 2. Então, aqui nós aplicamos uma sequência de operações elementares. E como que nós determinamos a inversa de uma matriz? Aplicando uma sequência de operações elementares. Será a mesma ideia. Só que nós precisaremos indicar um formato específico para a matriz resultante. Então, diferente desse processo em que nós sabíamos quais seriam as operações elementares e nós queríamos observar o resultado final, na determinação da inversa nós sabemos o resultado final e nós precisamos identificar as operações que nos levam a obter esse resultado. Nós vamos buscar, então, a conversão da matriz A na matriz identidade. Então, eu tenho o ponto inicial, que é a matriz A, a matriz conhecida, e o ponto final, que é a matriz identidade. Agora, eu preciso construir todas as operações elementares para converter A na identidade. Mas não é o único processo. Ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar com a identidade de modo a gerar essa inversa. Então, vamos verificar os conceitos teóricos que possibilitam esse tipo de estudo. Vamos ao quadro. Se nós temos uma matriz quadrada A de ordem n, nós sabemos que A é inversível se o seu determinante for não nulo. Mas uma outra implicação é que A é inversível se e somente se A for equivalente à matriz identidade de ordem n. O que significa as matrizes serem equivalentes? Significa dizer que eu consigo, tomando essas matrizes A e B, converter a matriz A em B por uma sucessão finita de operações elementares. Então, duas matrizes são equivalentes se eu consigo transformar uma matriz na outra aplicando apenas operações elementares. Então, se eu tenho uma matriz A, eu aplico somente operações elementares e eu consigo obter a identidade, então esse também é uma justificativa possível para a matriz A admitir inversa. E um outro fato importante é que se a matriz A é inversível, a mesma sucessão de operações elementares que transformam a matriz A na identidade também transformam a identidade na inversa. Então é esse o resultado que nós vamos utilizar. Se eu quero converter a matriz A na identidade, evidenciando que a matriz A tem inversa, eu vou converter a identidade também na inversa. Então, eu vou partir de uma matriz que contém tanto a matriz A quanto a identidade de mesmo tamanho. Então, eu já vou partir dessa construção. E eu vou aplicar operações elementares na matriz A, visando a sua conversão em matriz identidade. Só que tudo que for aplicado sobre A também será aplicado na identidade, porque essa identidade que está ao lado direito, ao final, ela se tornará inversa. Então, vamos verificar em um exemplo como isso ocorre. Aqui nós temos a matriz A. Se nós calcularmos o determinante dessa matriz, seu determinante é menos 1, é diferente de zero. Então, quer dizer que ela admite uma matriz inversa. Nós vamos determinar a inversa. Nós vamos construir uma matriz com 6 colunas. As primeiras 3 colunas dizem respeito à matriz A. As últimas 3 colunas são a matriz identidade. Corresponde, então, a essa matriz identidade de mesmo tamanho que a matriz A. E nós podemos separar por uma barra vertical apenas para diferenciar a matriz A da identidade. Então, sempre que eu for inverter uma matriz, eu vou partir
dessa construção. No lado esquerdo, eu identifico a matriz que eu quero inverter. Então, a matriz cuja inversa precisa ser avaliada. No lado direito, eu identifico a identidade do mesmo tamanho da matriz em estudo. Tudo que for aplicado sobre as linhas de A também será aplicado sobre as linhas da identidade, como se essas duas matrizes fossem uma só. Então, esse é o princípio da inversão de matrizes por operações elementares. Então, nós vamos partir dessa composição da matriz A em conjunto com a identidade. Eu tenho que converter A na identidade, então eu preciso ter todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os elementos fora da diagonal principal nulos. Então, esse é o meu objetivo final. Eu vou aplicar operações elementares que me levem a esse tipo de construção. Eu vou partir da seguinte forma. Eu vou tomar o primeiro elemento da primeira linha, que eu já sei que é 1. E eu vou anular os elementos que estão abaixo dele. Então, eu vou partir de coluna a coluna. Depois eu passo para o próximo elemento. O próximo elemento da diagonal principal. Anulo o elemento que está abaixo dele e vou até o próximo elemento, que é o da terceira linha. Depois eu vou proceder de forma contrária. Eu vou anular aqueles que estão acima desse da terceira linha e vou anular o último que está na primeira linha. Então, primeiro nós anulamos todos os que estão abaixo da diagonal principal e depois subimos e anulamos todos os que estão acima. Então, esse é o processo. O primeiro elemento a ser anulado é o 2. Esse tipo de sequência me auxilia na identificação da inversa, porque vai reduzir a quantidade de operações elementares. Nós já vamos trabalhar mais diretamente com a construção da inversa. Se eu quero eliminar o 2, eu vou ter que trabalhar com 2 menos 1 para anular. Então, eu vou aplicar a terceira operação. Eu tomo o elemento da linha 2 e vou trocar por linha 2 menos 2 vezes linha 1, porque eu sei que 2 menos 2 vezes 1 resulta em 0. Eu penso primeiro na operação que seria aplicada sobre o 2 e sobre o 1, e depois eu estendo essa operação a todos os elementos da linha. Então, eu vou trabalhar agora com a substituição da segunda linha pelos elementos dessa linha menos 2 vezes os da primeira. Então, 2 menos 2 vezes 1 resulta em 0. 1 menos 2 vezes 0 resulta em 1. 0 menos 2 vezes menos 1, 0 menos 2 vezes menos 1 resulta em 2, que é o terceiro elemento. E aplico também sobre a identidade. 0 menos 2 vezes 1 resulta em menos 2. 1 menos 2 vezes 0 resulta em 1. 0 menos 2 vezes 0 resulta em 0. Então, eu troquei todos os elementos da segunda linha. E eu já observo que o primeiro elemento da primeira linha, ele é igual a 1. Todos os demais abaixo dele são nulos. Na próxima linha, o próximo elemento da diagonal principal é 1. Então, agora eu preciso anular o 1, o que está na posição 3, 2, para que eu consiga zerar todos os que estão abaixo da diagonal principal. Mas se eu trabalhasse com menos 2, por exemplo, eu iria obter menos 1 e eu precisaria aplicar outra operação. Então, primeiro eu vou trocar essas linhas 2 e 3. Quando eu troco as linhas 2 e 3, eu vou precisar anular o número 1 na posição 3, 2. E como eu anulo? Fazendo 1 menos 1. Por que eu relaciono com a segunda linha? Porque na primeira coluna dessas duas linhas, eu só tenho 0. Então, isso não vai influenciar nos demais procedimentos. Se eu relacionasse com a primeira linha, esse último 0 da primeira coluna poderia se tornar um número não nulo. Então, eu vou relacionar a terceira linha com a segunda. E eu vou tomar os elementos da terceira linha, sendo substituídos por linha 3 menos a linha 2. Porque eu pensei naquele elemento que precisava ser anulado.
Então, eu vou trocar todos os da linha 3. 0 menos 0 resulta em 0. 1 menos 1 resulta em 0. 2 menos 1 resulta em 1. Menos 2 menos 0 é menos 2. 1 menos 0 é 1. E 0 menos 1 é menos 1. Apliquei essas operações. E eu já posso observar que, nesse caso, todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, eu já trabalhei com anulando as entradas que estão abaixo. Agora, eu vou aplicar o procedimento acima. Então, eu posso partir do elemento na segunda linha e terceira coluna. Então, eu vou pensar naqueles que estão acima agora da diagonal principal. Se eu trabalho com 1 menos 1, eu obtenho 0. Então, eu posso substituir os elementos da linha 2, agora pelos da linha 2, menos os da linha 3. Então, eu vou trocar os elementos da segunda linha. 0 menos 0 resulta em 0. 1 menos 0 resulta em 1. 1 menos 1 resulta em 0. 0 menos menos 2 resulta em 2. 0 menos 1 é menos 1. E 1 menos menos 1 é 1 mais 1, que resulta em 2. Qual agora a última operação que precisa ser aplicada? Uma operação que anule o menos 1 na primeira linha e terceira coluna. Eu preciso relacionar o menos 1 agora com o único elemento não nulo dessa coluna, que é o número 1, que é a terceira linha. Se eu somo menos 1 a 1, eu obtenho 0. Então, é essa operação que eu vou aplicar. Eu vou tomar todos os elementos da linha 1 e vou substituí-los pelos da linha 1 mais os da linha 3. Então, nós vamos ter 1 mais 0, 0 mais 0 e menos 1 mais 1, que é 0. 1 menos 2 é menos 1, 0 mais 1 é 1 e 0 mais menos 1 é o menos 1. Aplicamos essa operação. A primeira parte da matriz, que correspondia à matriz A, é a identidade. A diagonal principal é composta apenas por números por entradas iguais a 1. Fora da diagonal principal, eu só tenho zeros. Isso quer dizer que eu encerrei o meu processo. Eu não preciso aplicar nenhuma outra operação elementar. Eu parti de A, utilizei somente operações elementares e cheguei ao meu objetivo. O que isso significa? Que aquela identidade no começo, que se tornou essa segunda parte da matriz, na verdade se tornou a inversa da matriz A. Então, essa matriz que foi obtida simultaneamente no momento de se eliminar alguns elementos de A, ela é a inversa. E como que eu provo que ela é inversa? Se eu multiplicar essa matriz pela A, ou a multiplicar A por essa inversa, eu preciso obter como resultado a identidade. E assim eu tenho uma espécie de prova real de que a matriz foi obtida por operações elementares e que ela corresponde de fato à inversa da matriz estudada inicialmente. Então, quando nós invertemos matrizes por meio desse processo, nós precisamos observar o ponto inicial e observar qual é o meu objetivo. E todas as operações elementares são aplicadas para se atingir aquele objetivo. Então, nós precisamos comparar os elementos entre si, observando que tudo que eu realizo em uma coluna, eu preciso estender a todas as demais. Se eu aplico uma operação ao primeiro elemento daquela linha, eu aplico a todos os elementos da linha, inclusive a identidade. Então, nesse estudo é importante que você pratique esses exercícios, que você realize outros tipos de estudos pensando em outras matrizes, se é possível determinar a inversa ou não. Caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça de participar do Fórum da Disciplina, encaminhando seus questionamentos, as dúvidas não somente em relação à aula, mas a todos os materiais disponíveis, inclusive o livro da disciplina. Então, caso você tenha alguma dúvida, não deixe de participar desse meio. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima!